Olá, meus queridos amigos, boa noite. Mais uma vez aqui na Casa do Caminho, Simão Pedro, essa casa que me acolhe há tantos anos e é para mim sempre uma alegria indescritível estar aqui refletindo, conversando e tendo a oportunidade de falar sobre Jesus. Hoje vamos conversar sobre Jesus e mediunidade, Jesus e mediunismo. Vamos entender a mediunidade sob os olhos do nosso mestre querido. E isso, com certeza, é algo muito importante para todos nós, principalmente nós que conhecemos a doutrina espírita, que sabemos o quanto a mediunidade é importante para a compreensão e a boa vivência da doutrina espírita. Então, certamente, as nossas reflexões de hoje serão muito bem-vindas. Mas vamos fazer a nossa prece? Vamos nos conectar com a espiritualidade amiga para que possamos realmente sintonizar com os nossos amigos espirituais e aproveitarmos ao máximo as orientações e as reflexões da noite de hoje. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, amigo de todas as horas, aqui estamos contigo, Senhor, para mais um momento de reflexão, para mais um momento em que teremos a oportunidade de compreender a tua visão acerca da mediunidade, acerca da lei de Deus, acerca, Senhor Jesus, de tudo aquilo que nós necessitamos para mais rapidamente compreendermos a necessidade do amor. Nesta noite, Senhor, que tu possas envolver a cada um de nós em teu manto de amor e de paz, e que as tuas reflexões evangélicas possam tocar fundo os nossos corações, fazendo com que nos sintamos bem pertinho de ti, Senhor, e mais facilmente possamos caminhar no bem. Fica conosco, Pai querido, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos refletir, compreender um pouquinho sobre Jesus e mediunismo. Na verdade, todos nós que conhecemos um pouquinho a história de Jesus, sabemos que ele era um médium perfeito, um médium completo. Jesus, na verdade, ele era médium de Deus, porque sendo ele um espírito puro, um espírito já crístico, ele não estava ali intermediando uma comunicação com outros espíritos crísticos. Ele, por ser já um Cristo, era também médium, podemos assim considerar? Sim, com certeza, mas um médium de Deus. Ele, na verdade, já recebia orientações diretamente do nosso Pai, de Deus, o Criador. Mas o mestre, além de ser médium de Deus, ele era portador de inúmeras faculdades que lhe permitiam, faculdades suas, conquistas do seu espírito purificado e que lhe permitiam, como tal, realizar inúmeros fenômenos que para hoje para nós ainda nos parecem muitas vezes sobrenaturais e miraculosos. E a doutrina espírita, com as suas luzes sempre tão maravilhosa, ela vem nos ensinar, ela vem nos explicar que tudo, na verdade, está dentro das leis divinas e, como tais, fazem parte da lei de Deus. E, portanto, não há nisso milagres ou algo sobrenatural, mas tudo está dentro das leis da natureza. E essa capacidade que Jesus tinha de forma tão plena, nós entendemos e conhecemos hoje através da doutrina espírita, que nos explica e nos orienta a mediunidade. É a mediunidade que permite que determinadas pessoas, assim como Jesus, apresentem certas faculdades que lhe oportunizem a realização de determinados fatos, de determinados fenômenos incompreendidos ainda para muitas pessoas. Mas, através da doutrina espírita,
fica muito claro esse entendimento, clara essa compreensão. E por que que nós precisamos compreender isso? Porque Jesus não era apenas médium de Deus. Jesus não era ele mesmo, individualmente, um magnetizador excepcional, cujo magnetismo permitia curas maravilhosas. Ele não apenas era médium, mas ele também mostrou, ele exemplificou e, principalmente, ele previu que no momento certo, num momento, numa oportunidade posterior do nosso planeta, essa mediunidade benéfica, trabalhada para o bem, ela seria vulgarizada na humanidade, ou seja, toda a humanidade, em algum momento, mais ou menos, mas sim, num momento específico, a mediunidade seria algo natural, espontâneo e comum a muitas pessoas. Não apenas a determinadas criaturas, não apenas a pessoas, espíritos extremamente elevados, como Jesus, não apenas aos profetas ou aos missionários do Pai que vinham à Terra com missões específicas de conduzirem ou de prepararem a humanidade para o bem. Não. Jesus previu, na sua presciência, na sua capacidade de presciência, ele disse que num determinado momento a mediunidade estaria presente em toda a humanidade. E isso consta, ele realmente falou isso para nós? Sim, sem sombra de dúvidas. Quando nós estamos estudando lá em Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18, e em Joel, que aí ele traz também no capítulo 2, versículo 28 e 29, nós temos a oportunidade de compreender quando Jesus disse: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nos últimos tempos, estou agora lendo a passagem evangélica. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Vamos entender o que significam então essas palavras do Mestre? O que Jesus quis dizer quando nos últimos tempos espalharei do meu espírito sobre toda a carne? A Igreja Católica, ela tem um entendimento, uma compreensão para estas palavras do Mestre. A Igreja Católica, ela atribui esse fato ao fenômeno de Pentecostes. O que aconteceu em Pentecostes? Nós sabemos que 50 dias depois da Páscoa é celebrada a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, quando eles estavam ali na praça e línguas de fogo desceram sobre os apóstolos e eles começaram ali, cada um deles, a falar em um idioma diferente, um idioma que era exatamente o idioma daqueles presentes ali, e ali havia pessoas de várias cidades, de vários lugares, representando como se fosse realmente a humanidade, porque ali se encontravam representantes dos povos mais característicos, mais representativos daquela época. E, naquele momento, então, os apóstolos começaram a falar no idioma daqueles presentes. Então, as pessoas ouviam o evangelho no seu próprio idioma. Isso, para a doutrina espírita, é diferente. A doutrina espírita não entende essa passagem, essas palavras do Mestre, como representação do fenômeno de Pentecostes. A doutrina espírita, na verdade, nos mostra que essas palavras do Mestre estavam, na verdade, apresentando, demonstrando uma predição inequívoca da vulgarização da mediunidade. Porque se nós formos realmente examinar o fenômeno de Pentecostes e as palavras do Cristo, nós vamos perceber que a similaridade não é perfeita. Porque no fenômeno de Pentecostes, o que aconteceu? Realmente, os apóstolos falaram em vários idiomas.
Mas ali nós identificamos apenas a mediunidade poliglota ou mediunidade de xenoglossia. Ali nós não estamos vendo, como diz na passagem, jovens tendo visões, velhos tendo sonhos. Não há isso no fenômeno de Pentecostes. E vejam, ali apenas os apóstolos foram, na verdade, aqueles que, segundo a passagem, segundo, claro, a Igreja Católica, teriam sido envolvidos pelo Espírito Santo. Mas a passagem evangélica não diz isso. Diz: espalharei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. Isso significa que, na verdade, todos, não apenas um grupo específico, determinadas pessoas, teriam ali a capacidade de realizarem aqueles fenômenos. A passagem do mestre diz que todos, jovens, idosos, quando ele diz o meu espírito se derramará por toda a carne, ele quer dizer que as verdades espirituais estariam presentes para todas as pessoas. Toda a humanidade teria a oportunidade de, através da mediunidade, ser realmente o intermediário da espiritualidade, com isso acessar verdades espirituais que naquela época e naquele tempo não era possível. Então, quando nós estamos refletindo sobre Jesus e mediunismo, nós temos que refletir sobre esse momento importante, quando ele previu que a humanidade, num determinado tempo, numa determinada época, estaria apta a receber a mediunidade de uma forma mais ampla e restrita a todas as pessoas, a todas as criaturas. E é exatamente isso que a doutrina nos mostra. Que a mediunidade, portanto, foi prevista por Jesus, mas não com exclusividade para algumas pessoas, para alguns iniciados, para alguns missionários, para algumas religiões ou credos. De modo algum. Na verdade, então, significa que todos, no momento certo, poderíamos fazer uso da mediunidade. Mas quando seria isso? Jesus disse na passagem, nos últimos tempos. Que tempos seriam esses que Jesus se refere? A que tempos seriam esses? Na verdade, esse tempo é a chegada do Consolador prometido. É o mesmo tempo quando a humanidade tivesse a oportunidade de, através dos conhecimentos trazidos pelo Consolador prometido, que nós sabemos que é a doutrina espírita, nesse tempo, nessa época apropriada, a mediunidade poderia ser trazida, difundida, conhecida por toda a humanidade. Era o momento oportuno para que a mediunidade realmente se generalizasse, para que os jovens profetizassem, os idosos, todas as pessoas. Então, os últimos tempos significa um momento determinado de ebulição dos dons e dos talentos, para a manifestação viva dos espíritos. E esse momento não deve ser entendido como o fim do mundo nos últimos tempos, não. Nos últimos tempos, aqui no fim de uma era, nós estamos entendendo que Jesus percebeu que quando o homem estivesse pronto para o início da era de regeneração, nesse momento, então, a mediunidade poderia ser vulgarizada, porque o homem já teria o conhecimento necessário que iria lhe oportunizar o bom exercício da mediunidade. Então, não é o fim do mundo, mas o fim de uma era, o fim de uma era de expiações e de provas, início de uma era de regeneração. E o espalharei, portanto, do meu espírito, é isso, esse derramamento das verdades espirituais a todas as criaturas da terra. Então, as luzes divinas que contêm o seu patrimônio espiritual, as verdades espirituais, seriam realmente trazidas e disponibilizadas através dos espíritos, da mediunidade,
para todas as pessoas e não para alguns espíritos. É isso que ele quer dizer sobre toda a carne. Toda a carne é toda a humanidade que se encontra na vida material. E o seu espírito derramar, portanto, o seu espírito era o derramamento das suas verdades espirituais. Então vejam que isso sim se coaduna com as informações do mestre sobre o momento certo que a humanidade teria ali a oportunidade de conhecer e bem exercer a mediunidade. Por isso, de fato, os jovens teriam visões, os mais idosos sonhariam. Então, muitos, portanto, seriam portadores da mediunidade. Crianças, jovens, adolescentes, adultos ou mesmo aqueles que se encontram na terceira idade. Realmente seria a vulgarização da mediunidade. E tanto é assim que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós estamos estudando no capítulo 28, tem o item lá, item para os médiuns. E nesse capítulo 28, nesse item para os médiuns, exatamente falando sobre esta passagem de Jesus, diz assim o Evangelho: quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse adquirir a prova da imortalidade. Com esse objetivo é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra e a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É um dos sinais de que se cumprem os tempos preditos. Tempos preditos por quem? Por Jesus. Tempos preditos para a mudança, para a transição do nosso planeta. Tempos preditos para que nós saíssemos da condição de mundo de expiações e de provas e pudéssemos começar a realmente caminhar para o mundo de regeneração. E essa conclusão de que esse tempo, nos últimos tempos, é exatamente o mesmo tempo da vinda do Consolador, essa conclusão nos foi dada, nos foi trazida por Emmanuel. Emmanuel, quando ele fala sobre a verdadeira definição da mediunidade, lá na pergunta 247 do livro Consolador, ele assevera que a mediunidade é a luz que seria derramada sobre toda a carne, fazendo referência à passagem do Mestre, e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. Então, ele está realmente reafirmando e confirmando que a mediunidade é essa luz que seria derramada sobre toda a carne, que foi prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na Terra. Mostrando, então, que o tempo a que Jesus se referia na passagem, quando a mediunidade seria vulgarizada entre a humanidade, é exatamente o mesmo tempo da chegada do Consolador prometido, que nós já sabemos que é a doutrina espírita. Então, esse tempo no qual as profecias do Mestre iriam se realizar, é exatamente o tempo da chegada do Consolador. Portanto, nós percebemos que o Mestre, de fato, está à frente de tudo o que acontece na humanidade. Lá no passado, quando ele ainda aqui estava conosco fisicamente, ele já previu a chegada do Consolador, ele já previu a vulgarização da mediunidade, ele já sabia que a faculdade mediúnica seria um fator importante, um instrumento importante para a moralização da criatura, para o seu desenvolvimento, para o seu aperfeiçoamento moral. E Emmanuel ainda diz para nós o seguinte: a missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Então vejam que observação importantíssima de Emmanuel. Nos mostra aqui
que ao mesmo tempo que a mediunidade possa trazer para nós individualmente alguns percalços, algumas lutas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção pessoal. Mediunidade, quando ela é realmente destinada, usada para a caridade, ela é sinônimo de redenção pessoal. Através da mediunidade, nós podemos sim resgatar erros do passado, crescermos para Deus. O entendimento da imortalidade da alma, o perceber-se, conhecer-se imortal, faz uma diferença gigantesca para a criatura. Faz com que nós olhemos o mundo, a vida, com outros olhos. E isso vai nos oportunizando, nos dando o ensejo de mudar, de querermos crescer e, com isso, evoluir. Portanto, meus queridos amigos, a mediunidade é sim um instrumento para a nossa redenção. E isso é importante nós esclarecermos. Por quê? Porque a mediunidade ela não é concedida aqui na Terra, principalmente ainda na condição de espíritos imperfeitos, na sua grande maioria que somos. A mediunidade, conquanto ela possa ser concedida tanto a espíritos elevados e superiores, como a espíritos mais imperfeitos, na Terra ela assume o caráter realmente de redenção. Significa dizer que a grande maioria das pessoas que são hoje beneficiadas com o dom da mediunidade são pessoas em débito com a justiça divina. Jesus não era o caso. Ele era um médium divino de Deus, espírito crístico. Mas nós, na grande maioria, que somos detentores da faculdade mediúnica, ainda somos mais devedores da lei de Deus. Vimos então Emmanuel nos falar da redenção. E Emmanuel fala isso claramente quando ele está também trazendo as suas considerações no livro Emmanuel. E ali eu vou ler para vocês, nós vamos perceber que ele realmente afirma claramente que os médiuns na Terra, na sua grande maioria, estão, na verdade, em débito para com a justiça divina, vindo com a mediunidade como uma oportunidade, como um instrumento, de fato, para a sua redenção. E vejam, não é à toa que Jesus falou isso. Ele sabia que nós, no momento certo, nos tempos, quando fossem chegados, nós precisaríamos nos redimir dos nossos erros, das nossas sombras, das nossas imperfeições. E na perfeição e na misericórdia divina, nos foi dada a mediunidade para isso, para realmente resgatarmos esses erros. Então diz assim Emmanuel no livro Emmanuel: os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Essa, portanto, é a característica da maioria dos médiuns da humanidade. E precisamos, sim, através da mediunidade bem utilizada, bem exercida, mediunidade com Jesus, resgatar, render-nos realmente ao Pai. Então vejam que tudo está interligado. E hoje, através da mediunidade, através da compreensão das palavras do Mestre, através, na verdade, das possibilidades que a mediunidade nos proporciona, nós temos uma visão completamente diferente e melhor do mundo e da vida. Hoje, então, nós temos condições de refletir sobre os efeitos dos nossos atos, sobre a necessidade de nós mudarmos, sobre o porquê de nós sermos beneficiados, por exemplo, com a faculdade mediúnica, para que nós possamos realmente nos modificar, mudar, crescermos e evoluirmos. Claro que isso deveria ser regra, ainda não é.
Nós ainda vemos muitos médiuns fascinados com os fenômenos mediúnicos. Muitos médiuns que se prendem essencialmente ao fenômeno e esquecem que a mediunidade é para a sua reforma moral. Há muitos médiuns ainda que se acreditam missionários na real acepção do termo, que se consideram superiores aos outros, que permitem e deixam que a vaidade tome conta da responsabilidade que assumiram para com o Pai. Tome conta, na verdade, do seu coração e lhes faça cair no orgulho e, com isso, perder uma sublime oportunidade de crescimento. Mediunidade, portanto, como previu Jesus, serve e tem que servir como um instrumento de aprimoramento. Mas isso cabe a nós. Por isso a necessidade de nós refletirmos sobre a mediunidade com Jesus. Jesus e mediunismo nos traz essa oportunidade de reflexão profunda, porque nós sabemos que a mediunidade faz parte da vida, é ela que nos oportuniza um intercâmbio com a espiritualidade, é através da mediunidade que o plano espiritual atua diretamente no mundo material. Sabemos que foi através da mediunidade que surgiu, que foi possível o surgimento da doutrina espírita. Todavia, se nós não estivermos conscientes de que a sua função essencial é a transformação do ser, nós passaremos aqui pela Terra e perderemos essa chance de mudança e de crescimento. E a mediunidade, queridos amigos, ela é tão natural, ela faz parte da humanidade, ela sempre fez parte de todas as épocas, de todas as grandes épocas da humanidade. Claro que com a doutrina espírita, nós tivemos a oportunidade do esclarecimento, do entendimento, da compreensão. Mas não pensemos que a mediunidade, de fato, só passou a existir com a chegada da doutrina espírita e do Consolador prometido. Não. Ela sempre existiu e nós vamos trazer alguns fenômenos mediúnicos presentes, por exemplo, na Bíblia, para que nós possamos ver que eles sempre existiram. Apenas com a chegada do Consolador, a mediunidade ela foi vulgarizada para a humanidade. Então, por exemplo, nós percebemos que a mediunidade, na época dos tempos bíblicos, ela era exuberante, natural. Nós percebemos, por exemplo, o profetismo, como havia muitos médiuns proféticos, não só antes da vinda do Mestre, como nós mencionamos, Joel, Isaías, Malaquias, mas mesmo depois, a mediunidade profética continuou. Lembremos aí do Apocalipse, que já foi após o desencarne do nosso mestre. Moisés mesmo era um grande detentor de mediunidade de efeitos físicos, com poderosos recursos espirituais, e conquanto ele tenha impedido a comunicação com os espíritos, não é porque ele era contrário à mediunidade, considerando que ele mesmo era médium. Apenas era contrário à forma e à utilização equivocada da mediunidade, porque a mediunidade é para ser exercida como nos mostra Jesus, como Moisés também utilizava, de forma consciente para elevar a criatura, e não para a curiosidade, para o comércio, para saber o futuro, para acreditar e pensar que os espíritos que por meio da mediunidade se comunicavam eram deuses. Então aquelas pessoas da época não estavam preparadas, não tinham maturidade e entendimento para bem exercerem a mediunidade. E como não o faziam, Moisés, corretíssimo, ele cerceou o intercâmbio com os espíritos para que a mediunidade não fosse exercida de forma equivocada. Jesus, na sua grandiosa capacidade mediúnica, nos chamados milagres ali, tudo aquilo decorre de uma capacidade do espírito elevado do mestre. Então, em algumas passagens, por exemplo, nós percebemos inúmeros fenômenos mediúnicos. Por exemplo, como nós havíamos comentado, o fenômeno de Pentecostes. Ali nós estamos diante da mediunidade poliglota ou de xenoglossia, quando os médiuns falam em idiomas desconhecidos. Mas nós vemos também o fenômeno, por exemplo, da psicofonia, quando nós estamos lendo
Aqui eu trouxe alguns exemplos na Bíblia como um todo, no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Então, lá em Jó, no capítulo 26, item 4, que diz assim: quem o ajudou a proferir essas palavras e por meio de que espírito você falou? Há ainda outro exemplo em Reis, no capítulo 2, que diz: vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Elias já havia desencarnado e Eliseu estava ali como discípulo, substituindo. Então, nós percebemos que isso são fenômenos de psicofonia que existem nos evangelhos. Vemos ainda fenômenos de materialização parcial ou total dos espíritos, quando nós estamos diante da transfiguração de Jesus no Tabor, que Moisés e Elias se materializam ali para os espíritos. O que é aquilo? Fenômeno mediúnico de materialização de espíritos, presente nos evangelhos. Vemos ainda o fenômeno da transfiguração, onde Jesus, ele mesmo, se transfigurou, ficou iluminado. Claro que aquilo ali decorre da sua capacidade, da sua pureza, da capacidade do seu perispírito se transfigurar. Outras ainda vemos também a voz direta, que nós chamamos de pneumatofonia, quando estava João Batista batizando o mestre. E após o seu batismo, nós não ouvimos ali as palavras, as vozes, a voz de Deus, que entendemos ali, se coloca como se fosse a voz de Deus falando ali que quem seria Jesus, na verdade, mostrando ali a grandiosidade do seu filho, ou ainda no próprio fenômeno da transfiguração no Tabor, quando ouve-se uma voz que diz: este é o meu filho amado, que muito me agrada, escutem o que ele diz. Fenômeno da voz direta. E ainda há inúmeros outros: transporte de objetos, pneumatografia, podemos ainda, fenômenos da levitação, fenômenos de audiência, ainda a mais comum, constante e sublime que nós verificamos nos evangelhos, que é a curadora, quando Jesus, fosse pela imposição das mãos, fosse mesmo através de auxílio à distância, ou muitas vezes de forma tão natural, quando ele nem mesmo estava com a intenção de curar, mas ele conseguia fazer isso, no caso, por exemplo, da mulher hemorrágica, que na verdade ele passou e ela tocou nas vestes dele, e ali ele sentiu que uma energia saía dele e foi direcionada para uma pessoa. E aí foi quando ele pergunta: quem me tocou? Quem tocou as minhas vestes? Então, ali ele nem estava com o intuito da cura, mas o seu magnetismo era tão brilhante que pôde realizar a cura da mulher hemorrágica. Claro que ela também tinha fé. Então, nós percebemos que ali nós estamos falando, quando nós falamos de mediunidade de cura, nós sabemos que a mediunidade de cura, na verdade, o médium, ele nem transmite os seus próprios fluidos, ele transmite os fluidos da espiritualidade. Mas no caso de Jesus, como ele era perfeito, o próprio magnetismo dele, então ele era mais magnetizador do que, na verdade, médium de cura, a não ser que ele estivesse, como eu falei, intermediando Deus, aí sim, um médium de Deus, ele estava transferindo ali o seu próprio magnetismo, seu fluido magnético, que era, na verdade, perfeito. Então, as profecias, então, mediunidade profética, antes e depois no Antigo Testamento e no Novo Testamento, inúmeras. Vidência, que é a dupla vista que nós conhecemos. Jesus também nos deu inúmeros exemplos da dupla vista, que é a capacidade de ver além da visão do mundo material. Por exemplo, no caso da pesca miraculosa, quando Jesus orientou exatamente onde os apóstolos deveriam jogar a sua rede. Como ele sabia onde estavam os peixes, ele criou os peixes ali? Claro que não. Ele, com a sua dupla vista, com a capacidade de ver além do mundo material, ele sabia onde os peixes estavam localizados. E aí ele orientou os apóstolos para que pudessem jogar ali a sua rede. Por isso, tiveram aquela pesca fantástica. Mediunidade, então, de inspiração e de intuição é o que nós vemos na Bíblia, então, nos evangelhos, em inúmeros momentos. A própria Bíblia,
Os próprios evangelhos foram escritos através da mediunidade de intuição e de inspiração. Como é que os apóstolos, como é que os evangelistas, tantas décadas após o desencarne do mestre, conseguiam recordar-se das suas palavras para colocar nos seus evangelhos de forma tão perfeita? Como eles poderiam ter feito isso se eles não estivessem ali, através da mediunidade inspirativa ou de intuição, sendo auxiliados pela espiritualidade superior para que pudessem trazer os evangelhos? Portanto, meus queridos amigos, aqueles que ainda têm alguma contradição, alguma discriminação, algum temor no tocante à mediunidade, precisa realmente repensar os seus valores. Porque a mediunidade é natural, um instrumento lindo que Deus nos proporciona para o nosso crescimento. Ele nos deu inúmeros exemplos de mediunismo. A Bíblia, os tempos, desde os tempos da antiguidade, nós estamos tendo a oportunidade de entender e de saber que a mediunidade faz parte da nossa vida. E nós sabemos, queridos amigos, que quanto mais nós evoluirmos, mais a mediunidade será natural e espontânea na humanidade terrestre. Quanto mais evoluídos, a dupla vista, por exemplo, vai ser algo comum a toda a humanidade, como já é, por exemplo, para os habitantes de Júpiter, segundo consta na Revista Espírita. Lá, todos já são dotados da dupla vista. Não como aqui, apenas algumas pessoas são dotadas desta capacidade, porque à medida que se evolui, a mediunidade, a capacidade de intercâmbio com o plano espiritual, não passa a ser regra e não exceção. E é para isso, é para esse caminho que nós estamos seguindo. Então, precisamos realmente entender qual a finalidade da mediunidade para que ela deixe de ser vista de uma forma negativa, mas ela possa ser admirada. Portanto, o objetivo da mediunidade é fundamentalmente moral. Nós que, eventualmente, estamos na condição de médiuns, precisamos lembrar que nós somos os intérpretes dos espíritos, sim, mas para a instrução dos homens, para a instrução de nós mesmos, para que possamos mostrar ao homem um caminho que os conduz ao Pai, fortalecendo a sua fé, fortalecendo a sua confiança em Deus e, principalmente, desmistificando a mediunidade, como se ela fosse algo equivocado. O problema da mediunidade não é a mediunidade em si. A mediunidade é neutra. O problema é a destinação que nós demos, que nós estamos dando, o que podemos dar a ela. Mediunidade, portanto, meus queridos amigos, não serve para matar a nossa curiosidade, ou ainda para trazer informações do futuro. Mediunidade não serve para ser comercializada. Mediunidade não serve para a resolução dos nossos problemas pequenos do dia a dia. Mediunidade é essencialmente para servir. Servir ao próximo. Servir a Deus. Servir aqueles irmãos necessitados, estejam eles na condição de encarnados ou desencarnados. Mediunidade, portanto, não serve para fazer sacrifícios, não serve para interrogar os astros, não serve para ler a sorte das pessoas, não serve para que, através dela, utilizemos acessórios como medalhas, talismãs ou para fórmulas sacramentais. Não é para isso que a mediunidade serve. Então, reflitamos, porque quando nós não compreendemos a utilização correta e adequada da mediunidade como Jesus nos mostrou, nós estamos comprometendo até mesmo os tempos preditos, porque o tempo agora é de regeneração, é de mudança, é de evolução, é de progresso. E eu preciso me tornar um partícipe deste processo, e não alguém que impede, que dificulta, que, na verdade, ao invés de fazer com que as pessoas compreendam a alegria, a felicidade que é ser médium, fazemos o inverso, como se fosse algo que o homem precisa correr
se afastar, porque é algo negativo. Então, o homem precisa se conscientizar da sua responsabilidade como espírito imortal. Estamos aqui realmente para fazermos a nossa parte. A mediunidade é sim dada a todos, sem distinção, tanto a pessoas mais evoluídas quanto menos evoluídas. E dentre os menos evoluídos, que é a maioria da humanidade, dentre aqueles que têm um pouco mais de entendimento, e há outros que não têm. Mas a luz, e a mediunidade é essa luz, ela é dada a todos, indistintamente. Se Jesus, se o Pai, só a permitisse chegar na mente ou para as pessoas que podem dela fazer bom uso, ele estaria privando os mais imperfeitos e, como tal, mais necessitados de também terem a luz, de também terem a oportunidade de, através da mediunidade, se esclarecerem, conhecerem as verdades espirituais. E aí o Espírito de Deus, porque ele disse, o meu Espírito se derramará sobre toda a carne. O Espírito dele só estaria sendo derramado sobre alguns, em tese, considerados mais merecedores? Não. A luz é para todos. Com certeza, quando alguém que talvez hoje não esteja ainda utilizando a mediunidade da melhor forma, tem condições de, através dela, ser instruído, ser orientado, ele pode modificar as suas atitudes e, ao invés de fazer o mal ou de destinar a mediunidade para algo equivocado, utilizá-la para o bem. Então, a luz que a mediunidade lhe trouxe pode lhe ser benéfica, mas isso cabe a cada um de nós. Nós temos o livre arbítrio para usar positivamente ou negativamente a luz que a mediunidade representa. Mas, sem sombra de dúvidas, ela não deve ser repudiada. A mediunidade, sendo útil e instrutiva à humanidade, precisa, sim, ser estudada e, principalmente, bem exercida, como a exerceu Jesus. Nós temos o melhor e o maior exemplo no tocante à mediunidade. Precisamos apenas seguir realmente o que o mestre nos informou, nos exemplificou. Proibir e condenar a mediunidade é, na verdade, negar assistência a muitos corações necessitados. Porque nós sabemos que a mediunidade oportuniza o auxílio a muitos irmãos desencarnados que se encontram perdidos, que não sabem que desencarnaram, que se encontram ainda aqui pela crosta, repletos de dores físicas, porque muitos sentem pelo seu pensamento, pelo seu psiquismo, dores nos seus corpos perispirituais, dores morais, e através da mediunidade tem a sua dor amparada, aliviada, são consolados. Então, quando nós nos colocamos numa condição de condenar a mediunidade, eu estou negando voluntariamente a assistência àqueles que necessitam. Será que é para isso que nós aqui estamos? De modo algum. Portanto, se nós podemos resumir o objetivo da mediunidade, nós diríamos: meio de auxiliar no esclarecimento e no consolo do próximo. Auxílio à nossa reforma íntima e ao progresso pessoal. Claro que, desde que bem utilizada. Permite ainda a aquisição de amigos na espiritualidade e o conhecimento do plano espiritual, que nos ajuda certamente na hora do desencarne. E para os nossos irmãos que se encontram na erraticidade, a mediunidade promove maior e melhor compreensão do processo evolutivo. Consola, orienta, ampara. Leva, portanto, os espíritos a entenderem a sua situação e a buscarem mudanças construtivas, com a confiança em Deus e no seu infinito amor e misericórdia. Logo, queridos amigos, mediunidade com caridade é sinônimo de missão cumprida. E como é que nós desejamos sair daqui?
com a nossa missão cumprida, pelo menos parcialmente ou preponderantemente cumprida, e não como médiuns falidos, porque não usaram, não destinaram o seu dom, a sua faculdade mediúnica para o bem, ou ainda a exploraram de alguma forma. Jesus nos mostrou, realmente nos ensinou o bom exercício, o bom uso da humanidade. Ele previu o momento certo dessa mediunidade se tornar algo natural e muito mais comum no seio da humanidade. O tempo chegou, o tempo é agora. Mas cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós fazer aquilo que nos cabe. E para nós finalizarmos as nossas reflexões, eu sempre gosto de terminar com uma poesia. E preparamos uma poesia que não poderia se intitular outra senão mediunidade. A mediunidade sempre existiu. A fenômenos o homem assistiu. Sua vulgarização Jesus previu. E hoje a profecia se cumpriu. Filhos e filhas profetizam. Jovens e velhos têm visões. Tais fatos simbolizam a verdade das previsões. A mediunidade é graça bendita, se usada para aliviar a desdita. O homem sua vida facilita, ao reino de Deus se habilita. Se a luz foi dada à humanidade, cabe-nos agir com fraternidade, fazer bom uso da mediunidade, lembrar do amor e da bondade. Sem focar nos percalços e lutas, e sim em nossas más condutas, trabalhando o nosso interior, a mudança ver-se-á no exterior. Temos o exemplo de Jesus, em sua mediunidade de luz. O amor ao céu nos conduz, livra-nos da dor e da cruz. Mediunidade é redenção pessoal, ex-verdade de relevância capital, oportunidade de evolução moral, misericórdia do Pai Celestial. Muito obrigada. Vamos então, neste momento, realizar a nossa prece de encerramento e agradecer por esta oportunidade maravilhosa. Mestre querido, neste momento, receba com humildade a nossa gratidão. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de hoje conhecermos essa verdade sublime. Tu, há 2000 anos, disseste para nós que no momento oportuno a mediunidade ao nosso lado estaria, para que pudéssemos utilizá-la para o bem, para que pudéssemos aliviar a dor do nosso irmão, para que pudéssemos, Senhor Jesus, compreender que através desse instrumento maravilhoso poderíamos nos aproximar de Ti através da caridade, do servir em Teu nome e pelo nosso irmão. Que através das reflexões de hoje, Senhor, a nossa compreensão sobre a mediunidade se amplie, que nós possamos perceber que a mediunidade é algo bom e que só depende de nós dar a ela uma destinação positiva. Ajuda-nos sempre mais nesta compreensão, Senhor, e que possamos ser verdadeiramente trabalhadores da Tua seara de amor e de bondade. Que Tu, então, Mestre, nos envolva, nos ampare e ilumine. Que assim seja. Até a próxima, queridos amigos.